Porque existe duas coisas que atraem o homem. Um é o sucesso e a outra o que ele é em Cristo. Eu sempre declaro sobre um empresário quando eu vou orar, eu declaro, eu quero que você seja um grande empresário, mas um grande homem de Deus. Eu quero que você seja uma grande empresária, mas também eu declaro que você será uma mulher de Deus muito maior. Sempre orei desta forma, porque isso é importante, de nós não só sermos bem-sucedidos. Eu quando orei com esse... E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a igreja geracional, ou a igreja triunfante. E é um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, algo que o Espírito Santo ministra no meu espírito aqui. Atos 8, 26 diz assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, e regressava sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia a profecia de Isaías e disse: entendes porventura o que está lendo? E ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e sentasse. Ora, a passagem das escrituras que estava lendo era esta: e foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado do seu julgamento para declarar a sua geração, porque a sua vida é tirada na terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que me diz o que o profeta, diz isto ao profeta, é de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e começou por esta escritura, anunciando-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito de crer de todo o coração. Respondeu ele e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Com júbilo seguia o seu caminho. Mas Filipe se achou em Azoto, e indo passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, mas nós podemos tirar algumas pepitas, alguns tesouros para nossas vidas. Nós sabemos, se nós ler desde o início do capítulo 8 do livro de Atos, nós sabíamos que havia uma grande manifestação de Deus ali em Samaria. Filipe desceu para Samaria e começou a falar ali sobre Jesus, testemunhando sobre Jesus. E a Bíblia diz que aonde que Filipe passava em Samaria, os paralíticos andavam, os cegos viam, os milagres aconteciam, os espíritos imundos saíam correndo das pessoas, gritando. Houve um grande avivamento. Ali existia o maior bruxo naquela região. A Bíblia diz que existia ali um homem por nome de Simão. Ele era um grande feiticeiro. E esse homem era usado no reino das trevas, que desde o menor até o maior tinha ele como um grande vulto de Deus, pela forma que Satanás usava este homem no reino das trevas, na magia das trevas. E ali esse homem, quando ele teve um encontro com Filipe, também encontrou ele. A Bíblia diz que esse homem deixou toda aquela prática, tudo aquilo que ele praticava ali, e começou a andar com Filipe. Ou seja,
a Bíblia diz que ele abraçou a fé, ou seja, ele creu em Cristo Jesus, e ele também foi batizado e andava junto com Filipe. Havia aquele grande avivamento, aquela grande manifestação de poder, e de repente a Bíblia diz que um anjo do Senhor chega e fala no meio daquele avivamento, daquela grande manifestação ali do poder de Deus. Vem um anjo do Senhor e fala com Filipe: Filipe, sai daqui e vai para a terra, ali para Gaza, porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Eu fico imaginando se Deus estivesse me usando num lugar desta forma, curando, libertando, salvando, os bruxos se convertendo, um grande avivamento. Depois, de repente, o Senhor fala comigo: sai daí, Isaor, vai para outro lugar. Como que eu me sentiria? Mas Filipe, ele foi obediente à palavra do Senhor. Nós vemos o quanto Deus se importa com a vida das pessoas, porque havia um homem, a Bíblia diz que este homem era um etíope, ele era ministro do tesouro ali da rainha da Etiópia, e ele tinha comprado um livro, e esse livro, um pergaminho, ele estava lendo, e quando Filipe chegou ali, o anjo falou: corre e conversa com ele, aborde esse homem, porque algo deveria acontecer. E quando Filipe correu e se apresentou para aquele homem, era o ministro ali do tesouro da rainha da Etíope, a Bíblia fala que ele estava lendo o livro de Isaías. Ele lia aquela parte que falava que Jesus, o profeta Isaías já vinha profetizando há 750 anos antes de Jesus nascer. Ele já profetizava tudo aquilo que ia acontecendo sobre o Cordeiro Jesus Cristo, que morreria na cruz do Calvário, para que todos que nele crêem fossem salvos. E Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele diz: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Porque tudo que você não entende, você não usufrui, você não toca, você não desfruta, você não recebe. Tudo que você não entende, aquilo se você não entende, não conhece, não sabe, aquilo que Deus tem para mim, para você, preparado para nós, nós não desfrutamos, nós não usufruímos, nós não conseguimos tocar, buscar, e por isso não recebemos também, porque em todo lugar Deus semeia cristãos para ministrar a palavra dele. Deus leva o seu povo, Deus quer usar a cada um de nós como instrumento de bênção para ministrar. Eu estou recebendo algumas mensagens dos irmãos dessas igrejas que eu passei, e a maioria deles falou: pastor, nós louvamos a Deus pela sua vida, pelas revelações da palavra, aquilo que o Senhor nos deu. Eu estava ainda ontem eu recebi ali de um escrivão da Polícia Civil, ele é policial. Ele falou: pastor, eu ouvindo você, despertou em mim algo muito grande. Eu via com a ótica humana, mas eu consegui contemplar as maravilhas, os milagres. Ele falando assim: olha, Deus operando na sua vida através de uma simplicidade, mas com poder, com uma graça, com resposta, com direção, com revelação. Ele diz: olha, eu participei, esse foi um dos melhores cultos que eu participei da minha vida. Eu fui tocado de uma maneira tão grande, tão poderosa, porque a palavra, ela penetrou, ela adentrou no meu coração. Queridos, isso que a palavra do Senhor faz, muitos não entendem a palavra. Muitos não têm conhecimento, e por isso que as pessoas vivem sofrendo a doença, a enfermidade, a angústia, as dores. Por quê? Porque se tornam pessoas religiosas, lê a Bíblia, mas não entende a palavra. Nós precisamos da revelação da palavra, nós precisamos do discernimento da palavra, porque o inimigo vai fazer o possível e o impossível para ofuscar, para roubar a palavra do nosso coração. Então Deus, em todo lugar, Deus usa seus filhos para semear a palavra. Assim também Satanás, ele usa os meios para tentar falsificar a palavra de Deus. Então muitas vezes você está aprendendo só meia verdade, mas não tem aprendido a palavra do Senhor na totalidade. A importância, nós vemos a obediência de Filipe à voz do Espírito de Deus, à voz do anjo do Senhor.
Deus conduziu a Filipe para um lugar certo, para uma pessoa certa. Nós sabemos que através da vida desse etíope, que começou ali em toda Antioquia um grande avivamento, porque esse homem, ele teve um encontro. Filipe falou do plano da salvação, da importância de você não somente aceitar Jesus. E eles estavam passando por um lugar onde havia água, e o eunuco falou para Filipe: olha o que tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? O que está impedindo? E aí, Filipe, você crê que Jesus, né? Ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus de todo o meu coração. E a Bíblia diz que eles pararam a carruagem ali, desceu, Filipe batizou. De repente, o Senhor translatou Filipe de uma maneira gloriosa, que ele já foi parar em outro lugar. Então nós sabemos que a importância de que nós levarmos as pessoas ao conhecimento da palavra, o entendimento da palavra, porque a tendência nossa é andar pela nossa razão, e nós precisamos andar pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos do alinhamento, porque o entendimento da palavra de Deus, o alinhamento da palavra do Senhor, isso vai destravar as promessas para nossas vidas. Vai trazer libertação, vai trazer cura, salvação, conquista, segurança, porque essa é a vontade do Senhor. Então muitas vezes você sofre, por mais que eu creio em Deus, eu creio que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que Ele nasceu, que Ele veio neste mundo, eu creio que Ele morreu na cruz, ressuscitou, mas só que não tenho tomado posse desta verdade na minha vida. Por quê? Se Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas doenças, toda a nossa enfermidade, todas as nossas maldições. Ele se fez maldito na cruz para que eu e você possamos desfrutar de todas as promessas. Então a função do qual, por isso que o Senhor manifesta a sua igreja como nós somos geracionais aqui na terra. A função nossa é organizar, produzir outra espécie de pessoas mais e mais levando a palavra, para que outros conheçam a palavra, para que outro desfrute daquilo que eu estou desfrutando. Um ato de gerar nas pessoas uma transformação, uma libertação, para que aguçar nas pessoas a fé, para que a pessoa receba aquilo que Deus tem para ela. Porque senão as pessoas vivem sofrendo. Nós somos a geração que o Senhor levantou na terra para governar. Eu tenho ministrado aqui várias vezes. A Bíblia diz que em Apocalipse 5:10, a Bíblia diz que o Senhor nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdote para reinar sobre a terra. Satanás, ele tentou destruir, sempre tenta destruir os projetos de Deus. Eu tenho falado para os irmãos há 3 anos atrás, que o Senhor tem falado para mim assim, e eu compartilhando com a igreja. O Senhor diz: ore pelas crianças, clame pelas crianças, suplique pelas crianças. Por quê? Porque quando Deus foi para tirar o povo lá do Egito, Satanás levantou o faraó para destruir os meninos. Ele queria acabar. Porque ele não queria um sucessor, porque sabia que Moisés seria um homem que Deus levantou ali para... Então ele não sabia quem era criança, mas ele mandou matar. Quando Jesus veio para salvar a humanidade, Herodes também, Satanás entrou no coração de Herodes para destruir as crianças também. Agora nós estamos próximos de um grande avivamento, e Satanás vai fazer o possível e impossível para tentar tocar nos nossos filhos, nas nossas crianças. E nós precisamos ter consciência, Satanás não muda estratégia, sempre foi assim. E eu estava orando aqui uns 3 anos atrás, orando assim, o Espírito Santo falando no meu coração: comece a orar, comece a se mobilizar, porque o diabo vai atacar as crianças, o inimigo quer destruir os nossos filhos, a nossa geração. E nós, como a igreja, precisamos implantar a palavra no coração dos nossos filhos.
Então todo o trabalho que envolve criança é um trabalho que o inimigo se levanta, porque ele não quer que nós colocamos a palavra de Deus, a verdade no coração das crianças. Ele quer que tumultuar, distorcer, e por isso que nós precisamos orar pelo nosso país, pelas nações, por algumas leis diabólicas e satânicas que estão tentando implantar contra nossos filhos, contra as nossas vidas, contra a nossa família. Então o inimigo não se demora para se levantar. Deus levanta a geração e nós somos o povo, porque a vontade de Deus quer todos nós vá para o céu. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar ali em Blumenau, e tinha acontecido um fato muito, não sei porque as pessoas não divulgam essas verdades, parece que o diabo quer abafar. E o que tinha acontecido ali? Teve uma mulher, primeira vez que eu fui pregar em Blumenau, faz uns 6, 7 anos atrás, ali no hospital Santa Isabel de Blumenau, aconteceu isso. Uma senhora, ela faleceu, e aí levaram para o necrotério, e de repente ela estava no necrotério esperando a ambulância, a funerária para levar ela, e de repente ela ressuscita ali no necrotério. E quando ela ressuscita, ela começou a gritar de atuar no hospital. E ela dizia que estava queimando o corpo inteiro dela. O corpo dela inteiro queimando. Ela pedia para jogar água nela. E o marido dela, as pessoas jogavam baldes e balde de água nela. E ela continuava gritando, estou queimando, me livre, me apague esse fogo. Mas não havia fogo, mas o corpo dela queimava. E de repente ia chegando o pastor Cecílio Bernardino. Esse pastor faleceu uns 2 anos atrás. Bernardino, o nome dele, bem conhecido ali da Assembleia de Deus. A esposa dele estava internada, fazendo uns exames. E aí quando ele estava chegando no hospital, veio uma freira, uma enfermeira ali de uma origem alemã. E ela veio desesperada, o senhor é pastor? Sou. O senhor pode fazer alguma coisa? Ali no necrotério tem uma mulher que está gritando, está apavorando todos nós. E ela está dizendo para apagar esse fogo, está queimando o corpo inteiro dela. Eles jogam água sobre ela, o esposo dela joga água, mas não adianta, está queimando. E aí o pastor foi lá, esse pastor, um senhor bem de idade, ele faleceu 2 anos atrás. Ele chegou lá e daí quando ele chegou lá e conversou com aquela mulher, olha o seguinte, eu quero que você repita comigo, aceita Jesus como Salvador. A hora que ela aceitou Jesus, confessou Jesus como Salvador da vida dela, imediatamente parou de queimar o corpo dela. E aí quando ele saiu dali, o Espírito Santo falou, permiti que a sua esposa fosse internada aqui para fazer o exame, porque eu queria mostrar para você, assim está indo, milhares e milhares de pessoas para o inferno, e as pessoas estão achando que todos estão salvos, não levam a sério a sua fé em Cristo Jesus, tem uma forma religiosa de viver, mas não se entregam, não se renuncia a si mesmo. E aí porque muitas vezes estão dentro da igreja, elas acham que estão salvas, porque não assumiram, não se entregaram, não renunciaram a si mesmo, não houve arrependimento no seu coração. E ele escreve um livro, ele testemunhando isso. Então isso ali, quando o pastor Roberto estava passando para mim ali, eu estava ouvindo toda aquela história ali, eu digo, meu Deus, Deus permitiu que aquela mulher sentisse o que todos sentem que estão lá no inferno, mas o que Deus estava falando é que aquela mulher, como ela, muitos estão indo para o inferno, e na hora ali do culto, no velório, que uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, Deus que eu tenha, está num bom lugar, um lugar melhor do que o nosso, que nós estamos, e o Senhor falou que isso não tem sido verdade. Por isso que Deus pega Filipe e olha e alcança uma pessoa que estava interessado em conhecer Jesus, uma pessoa que estava interessado em andar com Jesus, uma pessoa que estava interessado em saber, ele nem sabia se estava falando de um profeta ou de outra pessoa.
E aí Felipe sobe naquela carruagem e começa a apresentar para aquele etíope um plano de salvação. Muitas vezes, amado, é isso que Deus tem falado, tem tocado nos nossos corações. Eu falei para vocês o ano passado, quando o meu sobrinho de 11 anos, ele foi arrebatado do teu inferno. E Deus mostrava para ele a mesma coisa. Que muitas pessoas continuam brincando com Deus e achando que estava sendo salvo. Mostrou muitos pastores, muitos evangelistas, muitas pessoas, obreiros, muitas pessoas que ministravam no louvor. Porque essa função da igreja direcional é salvar as vidas, levar a palavra que salva, que liberta, que restaura, que edifica. Amado, se prepare para a perseguição da igreja. Porque o diabo sabe que o tempo está se findando, mas Deus tem uma promessa de um grande avivamento para os seus filhos, e Deus quer fazer coisas grandiosas. Não é da vontade de Deus que Ele gerou as vidas para ir para o inferno, não. Só que o homem tem livre-arbítrio para tomar as decisões dele. Então, se você tem um pai, uma mãe, um irmão, um filho que ainda não se entregou para Jesus, não conhece, chegou a hora de você dobrar as suas orações, clamar a Deus, suplicar por essas vidas, porque nós sabemos que isso é sério. Olha o que diz Isaías 26:15. Tu, Senhor, aumentaste a nação e te fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Então nós sabemos que Deus, Ele ama as pessoas. Ele tem prazer de gerar os filhos dele, aumentando as nações, mas o objetivo é salvar. Os países de grande avivamento, como a Inglaterra, os Estados Unidos, hoje há uma dificuldade muito grande. A maioria dos adolescentes não conhece Jesus nos Estados Unidos. A maioria dos jovens também se afastaram. Tem muitas igrejas cheias, mas por dentro estão vazias. E é isso que o Espírito Santo tem queimado dentro do meu coração, do meu espírito. Nós somos um rio e nunca deveremos ser uma represa. Porque aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, nós temos que transmitir a palavra, a verdade no coração das pessoas. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdote. Deus só aceita serviço de rei e sacerdote. Quanto mais o pai sabe das coisas, quanto mais um pai sabe das coisas espirituais, mais os seus filhos vão crescer. Então todo conhecimento não pode parar em mim, não pode parar em você. Nós temos que transmitir aos nossos filhos, às pessoas que não conhecem, senão nós se tornamos uma represa. O único lugar na face da terra onde que existe onde que existe uma represa é o Mar Morto, que ele recebe toda a influência, toda a água, mas ele não repassa. Então nada ali produz, cria. Nós, como a igreja do Senhor, nós precisamos seguir os passos de pessoas espirituais, homens e mulheres que têm o compromisso com Deus, assim como Eliseu, que Eliseu acompanhava desde o dia que o Senhor chamou os passos de Elias. E por isso, quando Elias subiu, ele viu, ele tomou o manto, e Deus operando, ele pediu a porção dobrada, e tudo o que aconteceu no ministério de Elias, acontecia o dobro no ministério de Eliseu, porque ele acompanhava, ele aprendeu, e também os milagres também acontecia. E é isso que o Senhor tem falado muito no meu espírito, no meu coração. O adversário tem trabalhado para tirar as pessoas do foco, das promessas, de se preocupar com as almas, com as vidas. A maioria de nós estamos preocupados com nós mesmos, com o nosso bem-estar. E muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que Deus chamou nós para fazer. Aquilo que morre e permanece, né? Aquilo que você não transforma, não transfere, não ensina, isso vai morrer em você. Hoje estava vendo, faz 5 anos que eu lancei o livro Nos Passos de Jesus. Eu tenho mais 2 livros para lançar, estou fazendo uma
capitalização ali. Esse livro, eu creio que vai tocar muitos corações das pessoas. E eu conto ali nesse livro um arrebatamento que eu tive para o inferno. E eu vi coisas terríveis. E o Senhor tem trazido muitas essas coisas no meu espírito, no meu coração. E o Senhor tem falado para mim: pregue a palavra, ministra a palavra, doa o que doer, fira o que ferir, mas fale a verdade para o povo. Fale a verdade. Porque é melhor você falar a verdade aqui e ver essas pessoas cruzando o portal eterno para todos sempre, do que você ficar aí agradando elas e elas não entrar na eternidade. Eu sempre orei a Deus, desde que quando Deus colocou essa obra nas minhas mãos. Digo: Deus, se o Senhor me der 10 membros, eu quero que esses 10 vá para o céu. Se o Senhor me der 50, 100, 200, porque eu não quero uma igreja com 2.000, 3.000, 5.000 membros, e as pessoas vazias por dentro. As pessoas sem vida, as pessoas sem sabor, as pessoas vivendo uma religiosidade sem experiência, sem uma intimidade com Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Nós precisamos ter uma paternidade espiritual. Quando nós lemos chamando Davi de pai, Davi, a paternidade espiritual de Davi, todas as nações, quando se dirigia para Davi, chamava Davi de pai. Por que eles chamavam Davi de pai? Porque o nível do governo de Davi foi tão grande que as outras gerações chamavam ele de pai. Então o nível que Davi chegou de relacionamento, de intimidade, um homem que nunca perdeu a guerra, por mais que ele teve todas as suas falhas, mas ele tinha um coração voltado para Deus, de se humilhar, de se prostrar, que os outros reis, as outras nações, quando se dirigia para Davi, chamava Davi de pai. Porque o nível espiritual elevado, porque Davi, ele não era só rei, ele era sacerdote também. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar as terras. Saul, o primeiro rei de Israel, ele era só rei, ele não era sacerdote. Mas a Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdote. Então Davi, ele reinava como rei, e ele agia também como sacerdote. Ele oferecia o sacrifício, o louvor, a adoração, a gratidão. Ele conseguiu montar turno de 24 horas por dia, de levita adorando, bendizendo, dia e noite, turno de adoradores no templo de Deus, celebrando, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Esse é um nível que ele levou a toda a nação de Israel, que todos olhavam para ele e via ele como um pai espiritual. E é isso que Deus quer, espera de mim e de você, que as pessoas olhem para você e vejam a paternidade espiritual, que as pessoas sintam paz, alegria, felicidade, que elas sintam a graça de Deus na sua vida. É isso que Deus espera de nós. Amado, eu fiquei constrangido esses dias que eu estava fora. Quantas pessoas vinham me abraçar: pastor, muito obrigado por aquilo que você nos ensinou nesta noite. Muito obrigado, pastor. As pessoas vinham me abraçavam, choravam. Por quê? Pastor, existe algo diferente na sua vida. Amado, conversa com a Nilzete que se dependesse do povo lá, nós não voltava mais. Convite começou a abrir. As pessoas queriam que nós ficássemos. Pastor, fica mais uma semana, vai na próxima. Por quê? Eu sempre falei, de mim mesmo não tenho nada para dar, mas o Espírito de Deus que habita em nós, Ele pode fazer todas as coisas. Temos a cobertura, é isso que Deus tem para mim e para você. Por isso a casa de Saul caiu, mas a casa de Davi está sendo estabelecida. Nós precisamos entender, precisamos olhar para homens e mulheres de Deus, entender sobre cobertura espiritual, paternidade espiritual, que todos nós precisamos de cobertura espiritual, de paternidade espiritual. Assim como o homem é a cabeça da mulher, a esposa deste homem deve ser feliz. Toda esposa de um homem de Deus, ela tem que ser feliz.
Toda esposa de um homem de Deus, ela tem que ser feliz. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Olha o que o Salmo 128 diz, versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa, e teus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Você só é pai de quem você tem identidade. Então nós sabemos, a palavra do Senhor diz como deve ser. Existe uma hierarquia espiritual que o diabo sempre vai tentar roubar, tirar. Muitas vezes essa mulher, tem lares que são patriarcal, tem lares que são matriarcal. Tem lares que quem dá as cartas é a mãe. Tem lares, quem dá as cartas, ou seja, quem rege, é o esposo. O esposo, ele tem que ser o sacerdote da sua casa. Por mais que a mãe cuide, por mais que a mãe ame, por mais que a mãe proteja, por mais que a mãe dê a vida para o filho, mas Deus colocou o homem como cabeça para sustentar, proteger espiritualmente, fisicamente, porque Deus quer que nós protejamos nossas esposas, porque elas não suportam a batalha que Deus preparou nós para suportar. Então elas são auxiliadoras. E a palavra do Senhor diz, então todo homem de Deus, se a tua esposa não está sendo feliz ao teu lado, alguma coisa não está certo. Então nós precisamos olhar. Davi, ele cresceu dessa forma. Ele exerceu ali o seu papel como sacerdote e o seu papel como rei. E Deus nos fez reis e sacerdote para influenciar. Porque existe duas coisas que atraem o homem. Um é o sucesso e a outra o que ele é em Cristo. Eu sempre declaro sobre um empresário quando eu vou orar, eu declaro, eu quero que você seja um grande empresário, mas um grande homem de Deus. Eu quero que você seja uma grande empresária, mas também eu declaro que você será uma mulher de Deus muito maior. Sempre orei desta forma, porque isso é importante, de nós não só sermos bem-sucedidos. Eu quando orei com esse irmão, que ele fechou a empresa dele, parou todo o movimento. Ele falou, olha, o seguinte, 20 dias, a empresa vai ficar, vocês vão vir aqui, vocês vão bater o ponto de manhã, e aí vocês entram na empresa, no setor de vocês vão ler a Bíblia, a hora do almoço vocês saem, bater o ponto, à tarde. E eu orei por esse empresário, e eu não sabia nada. Quando eu cheguei na frente desse homem, eu senti um amor de Deus por a vida daquele casal, como poucas vezes eu senti na minha vida. Daí ele pediu para que eu orasse por ele. Ele falou, pastor, eu estou para fechar um mega negócio. E está travado. E Deus me deu unção para liberar as coisas. E eu, o pastor Paulino, estava fazendo um programa de rádio antes de viajar para Umuarama. E teve um irmão que entrou lá e falou, pastor Isaúro e o Paulino lá em Umuarama vão quebrar tudo. O Paulino, ele tem um dom de visão assim, fantástico. E aí quando eu ia orando pelas pessoas, ele ia descrevendo tudo que está acontecendo. Eu orava assim, ele via os demônios sair de dentro, eu não via nada, sair de dentro. Ele via os anjos consertando o intestino das pessoas ali, orando quando eu orava. Ele via as maravilhas, eu não vou contar aqui que é muitos detalhes, né? As pessoas não entendem a quarta dimensão, mas as coisas, ele falou, pastor, eu fico impressionado. Quando você ora para as pessoas e o trabalhar de Deus que acontece na vida das pessoas. Porque nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos. Muitas vezes nós gastamos muito tempo para curar as pessoas. Porque nós não podemos ter uma igreja só de entretenimento, que não transforma, que não cura, que não liberta. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos deixar legado para as pessoas. Para os nossos filhos olhar para mim, para você e dizer, eu quero ser que nem minha mãe, que nem meu pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo como eles estão.
Por mais que eu tenha falado para vocês, vocês vão começar a ver daqui para frente, Deus vai começar a usar a nossos filhos de uma maneira que você nunca imaginava. Deus vai usar as nossas crianças para tirar os pais da área de conforto, como nós nunca imaginava. Deus vai usar os nossos pequeninos, levantar com uma voz profética, como nós nunca imaginávamos também. É o que Deus está falando. O que Deus está falando. Se você pegar nossas crianças aqui da IBI, olha, dá um show em muitos irmãos aqui na igreja. Porque a pesquisa diz que cada um de nós passa pelo menos 5 horas por dia mexendo no celular. 5 horas por dia. Das 24 horas, você passa. Aqueles que mexem pouco. 5 horas por dia. Eu fiquei imaginando aquele empresário, 20 dias, funcionário lendo a Bíblia e orando na empresa dele. Depois daquilo ali, Deus fez um rebuliço. Quando eu orei por ele, o Paulino falou: pastor, era como se fosse uma comporta, uma grande barragem. E você orou, simplesmente o anjo veio ali, liberou. E liberou todas as promessas a esse homem que vai se tornar milionário. Ele olhou para mim chorando, ele me abraçou e molhou até minha camisa aqui. Ele falou: pastor, você vai participar comigo desse banquete. Estou aguardando. Digo: receba, é meu. Nós precisamos. Lemos a Bíblia, conhecemos a história, a cultura. Mas só que muitas vezes nós não temos direcionado como deveria ser. A igreja não pode parar. Quando nós olhamos para a igreja, nós nos frustramos. Mas quando nós olhamos para Jesus, isso nos conforta, nos fortalece. Porque caiu já a casa de Saul, mas a casa de Davi está sendo levantada. Muitos já perderam o temor, o amor pela obra, pela igreja. Muitos abandonaram o ministério. Mas Deus está levantando uma geração cheia da graça, cheio do Espírito, cheio do poder, para impactar, para curar, para transformar vidas. Nós vamos ver tantos milagres que você nunca poderia imaginar. Muitas vezes Deus vai te dar filhos feios, sujos. Muitas vezes vai dar filho para você curar, pessoas para limpar, para você pastorear, para você cuidar, pessoas imundas. Muitas vezes Deus vai te dar essas pessoas. Por quê? Porque Deus abençoa a vida através de vida, Deus salva a vida através de vida, Deus restaura a vida através de vida, Deus edifica a vida através de vida. E por isso eu e você precisamos entender quem nós somos em Cristo. Declararmos a palavra do Senhor, contemplar os milagres, os sinais, os prodígios que Deus opera nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nesta noite eu quero declarar sobre a vida de cada um dos irmãos aqui um novo tempo de graça, de manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, de uma forma que você poderia nunca imaginar. Eu estou declarando, o Senhor está falando um novo tempo nesse ministério, nessa igreja, e eu creio naquilo que o Espírito Santo tem falado no meu espírito, no meu coração. Independente de qualquer situação, Deus é Deus, Ele é Pai. Deus é um Deus que opera na vida daqueles que abrem o seu coração. Deixe Deus entrar na sua vida, deixa Deus ser Deus da sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, ouça a voz do Espírito de Deus, ouça, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos ser instrumento para que vidas sejam curadas, sejam saradas. Infelizmente, existem muitos líderes que vivem só lambendo a chaga, mas não cura ninguém. Não cura ninguém. Eu fico triste quando vejo muitas pessoas de outros ministérios que vai no meu gabinete pastoral, todo chega doente, ali triste, abatido, desanimado, cansado. O que estão fazendo lá? Me dói o coração, porque o nosso Deus é um só. Não existe placa lá no céu. Mas Deus liberou para cada um de nós esse poder, essa unção para fazer a diferença.
Nós precisamos crescer, precisamos desenvolver. Olha que Paulo escreve aos Gálatas 4:1. Ora, digo por todo o tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere de um servo, seja um escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutor, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também vós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo do rudimento deste mundo. Paulo está dizendo, se nós continuarmos sendo menino, mesmo que nós seja dono de tudo, porque Jesus conquistou todas as coisas para nós. Nós não passamos de escravo. Escravo não tem voz ativa em nada. Você precisa de tutor, você precisa de curador, você precisa estar de um lado para o outro, sendo que a palavra do Senhor disse em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. O Salmo 103:3 diz que o Senhor é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É Deus. Eu orei por um homem lá, que ele tinha 20 anos, enxaqueca. E a hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, saiu fumaça. 20 anos, sofrendo dores terríveis. Por isso, amado, nós precisamos. Eu sempre coloco para mim, eu não amo. Nós não devemos amar resultado. Nós devemos amar vidas. Não resultado. Tem muitos que estão procurando resultado. Muitos estão trabalhando em cima de método. Eu não amo o resultado. Eu amo as vidas. Aquilo que Jesus. Felipe estava num grande avivamento em Samaria. De repente o anjo do Senhor fala para ele, cai fora daí, Felipe. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Por quê? Porque o Senhor nos enche do Espírito Santo para dar espetáculo? Não. O Senhor nos enche do Espírito para salvar, para curar, para libertar, para transformar vidas. É para isso que o Senhor nos enche. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos uma geração eleita. Nós somos sacerdote real. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo peculiar. Para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Outrora nós não éramos nada. Não éramos nem povos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou. E Ele nos deu a palavra de reconciliação, a palavra de salvação. Para fazer coisas grandes e poderosas. Nesta noite... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.